visita, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 32, estaremos lendo a partir do versículo 24, do versículo 24 ao versículo 26, Gênesis 32, do versículo 24 ao 26. Igreja, esse é um texto muito, mas muito conhecido. E eu sei que em algum momento da sua caminhada você foi surpreendido por esse texto. Você teve um marco também na sua história através desse texto. Eu sempre gosto de dizer, é muito desafiador quando nós pregamos um texto que é conhecido. Porque a gente sempre tem que trazer algo novo a respeito disso. Ainda bem que a palavra do Senhor se renova, não é verdade? Ela é viva, ela é dinâmica. E eu creio que nessa noite você está com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer revelar de novo à sua mente e ao seu coração. E Deus sempre prepara um momento na nossa vida para virar uma chave. Sempre. Virada de chave é o que a gente precisa na caminhada para romper em muitas áreas. Eu sei que nessa noite não será diferente sobre você, assim como essa palavra também veio ao meu espírito. E eu quero colocar o tema dessa mensagem como antes do amanhecer. E a palavra de Gênesis 32, do 24 ao 26, diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Que os nossos ouvidos, principalmente o nosso coração, esteja atento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o nosso coração seja uma terra agora fértil, para que a boa semente possa ser lançada e possa produzir, Pai, frutos e frutos que permaneçam para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Pois bem, eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar ao seu coração através dessa palavra. Mas, para que nós possamos compreender esse texto, eu preciso começar a te lembrar, trazer um lembrete bem pontual, com relação ao tempo no Oriente Médio. Nós temos uma experiência, nós temos uma vivência com relação ao nosso tempo. Mas no Oriente Médio, o tempo ele é contado no Antigo Testamento a partir da variação do dia. Da viração do dia. Você vai se lembrar lá em Gênesis, quando o Senhor conversava com o homem no jardim, sempre acontecia na viração do dia. E essa informação, ela é muito importante porque até hoje em Israel, o dia ele é contado, ele começa a partir do calendário lunar. E para nós, não faria sentido dizer antes da aurora, da virada da aurora, antes que amanheça. Para nós teria que ser antes que anoiteça. Porque já viu quando eu e você estamos numa luta travada? Esperar o amanhã é muito difícil, não é assim? Você fala assim: amanhã está muito longe, amanhã está muito distante diante daquilo que eu estou passando. Seria tão bom se fosse agora à noite. Quando você inicia o dia, você já pensa: nossa, se pudesse acontecer à tarde. Nossa, mas se pudesse já vir a boa notícia à noite, eu iria conseguir dormir tranquilamente para iniciar um novo dia. Para nós, seria comum dizer assim. Não é à toa que quando nós falamos o texto de Abacuque, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é nesse relato aqui. Às vezes a gente espera o outro dia para a promessa e para essa alegria vir. Mas entenda uma coisa: é Deus querendo nos surpreender até mesmo nas nossas expectativas. Porque para nós o amanhecer, o virado amanhecer, antes que amanheça, é amanhã.
Mas para esse povo aqui, o virar do dia é às 6 horas da tarde. É às 6 horas do dia, para nós às 18 horas. Essa palavra me chamou muito a atenção. Por quê? Existe algo que precisa acontecer na minha vida, existe algo que precisa acontecer na sua vida. E Deus quer liberar esse algo. Existem situações que eu e você vamos precisar vencer, que eu e você vamos precisar romper. Mas muitas vezes o nosso coração vai pedir que isso aconteça antes que anoiteça. E quando eu e você temos esse entendimento desse tempo, nós começamos a entender o processo de Deus agir, o processo de Deus falar, e principalmente nesse texto aqui com Jacó. Entenda uma coisa, esse momento aqui fala de uma luta travada. Esse momento aqui fala de conflito. Esse texto aqui vem falar de uma experiência. Mas existe um tempo, existe um marco antes do romper do dia. Foi exatamente o tempo máximo que Deus precisou para se mover na história desse homem. Eu e você muitas vezes limitamos um tempo para Deus agir. Eu e você muitas vezes estipulamos o momento certo para Deus agir. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo. Porque a expectativa, e essa história vem nos contar, aparentemente o que é que nós entendemos? Que Jacó lutou com Deus. Que a batalha estava travada de Jacó com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso trazer essa verdade ao seu coração. Esse texto vem nos contar de um Deus que lutou por Jacó. De um Deus que desceu para lutar por um homem. Entenda que Deus, na nossa jornada, Ele vai se mover para lutar por nós. Isso é tremendo quando eu vejo o cuidado do Senhor. Mas pensar também no cenário, porque aqui é o Val de Jaboque. É pensar ali na Jordânia, é pensar num rio, onde os jordanianos definem, e tem um lugar específico onde eles apontam que Jacó atravessou. A travessia não era muito extensa, era uma travessia menos de 25 metros, mas eles conseguem situar o lugar onde Jacó atravessou, por não ser um rio muito largo, e vem nos mostrar um marco na história de Jacó, essa a travessia. Mas antes que essa travessia acontecesse, ele precisou passar por essa experiência. O relato vai nos contar que Jacó, ele estava voltando para Betel. Depois de 20 anos trabalhando por Lia, trabalhando por Raquel, trabalhando para si mesmo, depois desses 20 anos que marcou a sua história, ele volta agora. Ele volta muito próspero. Ele volta rico. Ele volta para cumprir uma promessa que ele tinha com Deus. Mas entenda, nessa história acontece algo. Acontece algo para marcar a vida de Jacó. Porque Jacó, ele precisou tomar uma decisão importante. Temos uma travessia? Temos. Mas para atravessar, precisamos tomar primeiro uma decisão. Assim como Jacó tomou, eu e você todos os dias, vamos ter rios para atravessar, mas vamos precisar tomar uma decisão. Porque existe do outro lado. O atravessar o rio para Jacó significava o outro lado. O que você vai fazer do outro lado, Jacó? Você tem 20 anos na sua história, 20 anos marcou a sua trajetória, 20 anos trouxe impacto na tua vida, mas o que você vai fazer do outro lado? Essa é a diferença. Jacó não estava voltando mais o mesmo de 20 anos. Se eu te perguntar como era você há 20 anos atrás, você vai dizer, não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma, o tempo me favoreceu, o tempo me ajudou. Se talvez eu pedisse, e principalmente hoje com a rede social que vem nos relembrar algumas fotos, tem umas que a gente entra em crise, não é assim? Tem outras que a gente glorifica o Senhor de pé.
Mas quando a gente vai rever algumas coisas, a gente pensa, meu Deus, eu não sou mais aquela pessoa. Você não pensa como há 20 anos atrás, e glória a Deus por isso. Porque a gente precisa demonstrar alguma mudança diante desse tempo. Jacó não era mais o mesmo. Existe o relato que ele está ali, diante desse desafio. Mas acontece esse encontro. A palavra começa a dizer, ficando ele só. Vamos ter travessias que muitos irão conosco? Sim. Mas terá um momento que antes disso Deus vai ter um momento conosco a sós para nos preparar para essa travessia. Porque vamos inspirar e direcionar muitos nessa travessia. Jacó ao atravessar estava levando os seus filhos. Jacó ao atravessar estava levando as suas mulheres. Jacó estava levando todos os seus pertences. Então ele precisava ter um tempo a sós com Deus. Mas a palavra vai dizer que ele estava só. Sabe aquele momento que a gente pensa assim, eu vou ficar aqui, eu vou falar com Deus, eu vou jogar a palavra nos céus e eu vou ver se Deus capta ela. Você já teve esse momento? Eu já tive esse momento. É isso que Jacó fez. Ele volta, ele atravessa tudo e volta. Ele volta. Mas quem é que diante de uma mudança volta? Você já parou para pensar nisso? Quem já vivenciou mudança de casa, ninguém volta para a casa antiga. Quando você muda de casa, você vai colocar as coisas em ordem na sua casa nova. Você vai usufruir, curtir a sua casa nova. Mas Jacó, ele volta. Ele volta ali, a palavra diz, ele estava só. Aparentemente, na nossa jornada, muitas vezes nós nos sentimos só. Parece que as pessoas sim nos abandonaram. Parece sim que não temos ninguém à nossa volta. Muitas vezes achamos que o próprio Deus nos abandonou. Mas quando eu e você olhamos para trás, diante da trajetória que já percorremos, podemos ver e ser gratos, e entender que Ele jamais nos abandonou. E isso Jacó pôde experimentar. Porque a palavra vai dizer que apareceu um homem. Apareceu um homem para ter esse momento com Jacó. Entenda uma coisa. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Qual foi o momento da sua história que você teve que lutar com Deus? Qual o momento da sua história que você esteve face a face com Deus em uma peleja? Talvez você pode dizer, pastor, esse momento é hoje. Ou talvez você tenha um marco, uma data que te faz lembrar desse episódio. Essa experiência do antes do amanhecer faz parte do propósito que o Senhor quer entregar para cada um de nós. É fácil antes do amanhecer? Não é fácil. É fácil o tempo da espera? Não é fácil. Mas entenda uma coisa. O sentido do antes do amanhecer, o sentido do antes que amanheça, é a oportunidade. É a oportunidade que o Senhor está te dando. Quando Jacó volta, ele está entendendo que aquele momento era uma oportunidade. Você vai ter momentos específicos que serão, na sua visão, e precisa ser uma oportunidade. Sabe aquela porta que se abre, que você não sabe até quando ela ficará aberta? É uma oportunidade. Sabe aquela luz acesa, que você não sabe até quando aquela luz vai permanecer acesa? É uma oportunidade. Sabe aquela boa notícia que você recebeu, você não sabe até quando ela vai permanecer? É uma boa oportunidade. Sabe aquele ambiente, aquele momento que alguém diz para você, vem logo, aproveita isso, porque você não sabe até quando você vai poder aproveitar? É uma oportunidade. É essa sensação de entender, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Sabe quando você paga um pacote de viagem e naquele pacote são 5 a 8 dias? Eu sempre penso, poxa, podia ser mais um pacote. E quando são 5 dias você pensa, eu preciso aproveitar os 5 dias. Eu preciso aproveitar esse tempo, porque pode ser que eu não viva mais ele. Pode ser que algo tão próximo eu possa vivenciar como isso que eu estou vivenciando agora. É a oportunidade que você tem nessa noite. É um momento da sua vida que o Senhor resolveu lutar com você e por você.
para mudar a sua estrutura, para mudar a sua história. Entenda uma coisa, a luta aqui não é contra Jacó. A luta que você está enfrentando não é contra você, mas é por você. Pare de pensar que é contra você, mas é por você. É isso que Deus vem revelar a Jacó. Sempre foi por você. Quando nós olhamos para a história, pode vir medo. Quando nós olhamos para a história, pode vir o temor. Você pode pensar, mas eu não quero lutar com Deus. Eu não quero. Mas você vai descobrir que Deus provocou esse momento na vida de Jacó, porque Ele sabia o que iria acontecer com Jacó. E Deus vai provocar momentos assim conosco, porque Ele sabe o que vai acontecer conosco. Ele está dizendo, eu não vou te desamparar, eu vou estar com você nessa luta. Sou eu com você. Sou eu em todos os momentos da sua jornada. A sensação inicial pode parecer de abandono, pode parecer de solidão, mas entenda, o entendimento virá de que você está sós com Ele. Você não está sozinho, você está a sós com o Pai. E tem momento que o Pai precisa desse tempo com você. Eu sei que parece que todo mundo abandonou, mas Ele está dizendo, eu sou suficiente na tua vida. É necessário esse momento agora, eu e você. Eu preciso ter uma conversa contigo e você comigo. Você precisa abrir seu coração. Eu preciso ouvir aquilo que está no seu coração. Ele quer falar contigo. Ele quer te lembrar da presença dEle. Ele quer te lembrar para que Ele te chamou. Ele quer trazer essa experiência para despertar o chamado dentro do seu coração. Ele quer te despertar diante das experiências que você teve. Ele quer te resgatar. Entenda que essa luta de Deus com Jacó é para resgatar Jacó. Em nenhum momento foi para feri-lo, mas foi para resgatá-lo. E quantas vezes na jornada nós precisamos ser resgatados? Quantas vezes o pensamento de desistência não vem sobre nós, minando as nossas forças, minando a nossa alegria. E Deus na mesma hora entra na luta para nos resgatar e dizer, você não vai parar agora. Você não vai desistir agora. E Ele começa a trazer as experiências que nós já vivenciamos até aqui. Ele começa a provar e a nos relembrar tudo o que Ele fez até aqui. E Ele começa a dizer, eu não estou contra você, eu estou por você. Eu sempre estive aqui por você. A luta de Deus com Jacó era para resgatar. Deus estava resgatando Jacó de onde ele estava saindo. Ele está dizendo, a próxima etapa você precisa entrar diferente nela, Jacó. Porque se você não entrar diferente nela, você vai viver tudo aquilo que você viveu lá atrás. E deixa eu te falar uma coisa, eu sou Deus de coisas novas, eu sou Deus de recomeço. Eu não repito cenas, eu não repito episódios, mas eu faço tudo novo sobre a tua vida, Jacó. É isso que Deus está falando ao seu coração. Preste atenção nisso nessa noite. Quando aquilo que você receia é inevitável, Deus vem antes do amanhecer e interfere no seu destino. Ou seja, aquilo que você tem medo, que no momento você esteja em uma luta com Deus, com você mesmo, com uma causa inevitável, Deus vem antes. Ele vem antes para mover. Ele vem antes para movimentar, para interferir. Porque o medo vai te paralisar. O medo vai te estagnar. E Ele está dizendo, você não pode parar, você precisa atravessar e conquistar lá do outro lado. Mas você precisa ter estrutura para conquistar do outro lado. Você vai atravessar o Jordão, mas você precisa ter força e estrutura para viver do outro lado. E Deus está dizendo, eu vou descer, porque eu preciso preparar você para acessar o seu destino.
Pare de viver de memórias e comece a acessar o seu destino. Toque o seu destino. Imagine se Jacó fosse viver de memórias. Ele estava vivendo muitos conflitos dentro dele. Jacó estava vivendo muitas situações desafiadoras, até porque eram familiares, que mexia com a sua estrutura emocional. Muitas vezes nós não vemos saídas. Muitas vezes não vemos portas. Mas entenda que o Senhor vai nos preparar até mesmo para ver saída e para ver as portas abertas. Deus vai nos preparar. Deus quer te lembrar daquela época da sua vida que Ele lutou por você, ou até mesmo hoje. Ele quer te lembrar todos os momentos que Ele cuidou, que Ele te livrou. Em todos os momentos que você percebeu que não era você, mas era Deus. Que se fosse por você, você já não estaria mais aqui. Mas que é e sempre será por Deus. Essa palavra nos leva a pensar na nossa jornada. A pensar no dia em que Deus decidiu nos ajudar. A pensar no dia em que Ele saiu de onde Ele estava. Desceu na terra para nos dar um destino. Para nos mostrar o caminho. E para dizer, eu tenho um lugar seguro para você. Porque a palavra vai dizer, Ele se despiu da sua glória. Ele se fez carne, homem, por mim e por você. Ele está dizendo, eu saí do trono. Eu assumi a humanidade. Para que você pudesse enxergar. Não mais as suas feridas. Não mais os seus delitos e os seus pecados. Mas a nova vida que eu conquistei por você. Para que você pudesse atravessar e acessar uma nova história. Jacó vivenciou isso, eu e você estamos vivenciando nesse tempo. Então acesse o seu destino, se lance para Ele, comece a se preparar para Ele. Já se preparou para uma viagem? Já recebeu a notícia de uma viagem? Você começa a pesquisar o tempo daquele lugar para ver se você vai levar roupa de calor ou roupa de frio. Deus está dizendo, comece a acessar todas as informações do seu futuro. E comece a se preparar para o seu futuro. Comece a preparar a bagagem que você vai levar. Não bagagem de traumas, não bagagem de pesos emocionais, mas bagagem daquilo que você vai usar para glorificar o Senhor no seu destino. Não leve aquilo que você vai levar como peso extra, não é isso. Leve aquilo que Deus vai te preparar e te direcionar para levar. Mas esteja preparado. Seja um homem, seja uma mulher de fé. Porque da mesma decisão que houve do coração de Deus para descer e lutar com Jacó, Deus também toma essa decisão sobre você. Ele também tem esse amor, esse olhar direcionado a você nessa noite. Isso marca a nossa vida. Talvez se eu te desse a oportunidade, você iria falar, teve um momento em que eu entendi que Deus desceu e Ele lutou por mim. Quando Deus desce, marca a nossa história. Quando Deus desce e luta por nós, marca a nossa vida. Jacó precisava ser marcado na sua história. Ele não podia mais ser marcado por aquilo que ficou lá atrás, mas ele precisava ser marcado por Deus. Ele não podia mais ser marcado por aquilo que ele tinha feito lá atrás. Não mais pelas suas ações, mas ele precisava ser marcado pela experiência com Deus. Já caiu de bicicleta na infância? Ou na vida adulta também? Já viu que tem acidentes, algumas quedas que tem como a gente se preparar para o impacto? Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Eu nem sei se eu contei para o Marcinho, mas vai ficar sabendo aqui, ó. Era um segredo debaixo de 7 chaves. Teve uma vez que eu estava na esteira. Oh, meu pai, o crente é provado, né, gente? Vai rindo, dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. E pode dar aleluia também por eu falar que eu estava na esteira. Mas eu estava na esteira. Sabe aquele dia que você treina a perna, né?
Você fica bambinha, bambinha. Parece que o poder do Espírito veio sobre você, que você não aguenta de pé. Eu estava nesse dia. E aí eu estava ali na esteira, a velocidade tranquila. De repente, o meu joelhinho deu aquela falhada. Aí eu pensei, é igual Matrix, né? Para tudo assim, ó, fração de segundo, como se você estivesse pensando em 10 minutos, 15 minutos, mas não é nada. É um instinto de sobrevivência. Eu pensei, quando o joelho falhou, se eu segurar, eu vou virar meme e vou cair nos vídeos aí da internet, daquela pessoa que a esteira vai queimando no joelho, né? Eu ia ficar agarrada nela. Eu pensei, é melhor eu me lançar. Dos males pior. Na hora que falhou, o que aconteceu com a minha pessoa? Meus 2 joelhinhos falharam, eu soltei a mão e fiz assim mesmo, me lancei. Óbvio que eu ia ser cuspida para fora, né? E aconteceu, como eu não estava em uma velocidade muito alta, parei ali, beleza. Graças a Deus nesse horário não tinha ninguém na parte de cima. Óbvio que tinha 2 câmeras focadas, eu falei, lascou, Jesus. Falei, agora, pai, não vou contar para ninguém, mas agora está até na rede nacional, né? Mas tudo bem, Jesus já restaurou minha estrutura emocional, então não tem problema sofrer nenhuma humilhação na parte disso. Mas aí quando eu olhei as 2 câmeras, já me recompus, toda plena. Mas aí eu fiquei pensando, tem situações que a gente pode se preparar para o impacto. Tem coisas que quando você sabe que você vai cair, é mais fácil você se entregar. Porque se você enrijecer, acabou. O impacto é maior. Eu não estou aqui generalizando para todos os tipos de acidentes, não. Estou trazendo aqui algo muito específico que aconteceu comigo, mas talvez também um de bicicleta, que você pensa assim, vou ralar mesmo, então vou deixar, deixa acontecer. Depois a gente passa um remédio e pronto, acabou. Mas entenda uma coisa, nós precisamos estar preparados para os impactos da nossa vida. Jacó, ele estava sendo preparado para o impacto que ele iria enfrentar. Deus estava preparando ele. Muitas vezes a sensação não é que eu e você queremos o impacto, mas é porque não tem outro jeito, igreja. Se você não se preparar para o impacto, vai doer mais. Se você não se preparar para o impacto, o prejuízo vai ser maior. Deus está te dizendo, se é possível se preparar para o impacto, então se prepara. Pode ser que você está andando há muito tempo com Deus, mas tem momentos que Deus vai querer saber se nós estamos ainda com Ele. E Ele vai nos trazer para perto, e esse trazer para perto vai gerar impacto na nossa vida. Vai gerar algo na nossa vida. Existe um depois. É necessário esse depois. Sabe aquela oração que eu e você fazemos para Deus para que algo aconteça e Deus não faz? Qual é o nosso pensamento? Deus não está me ouvindo. Deus ouve, Ele não é surdo. Deus, Ele ouve. Deus, Ele te ouve. Entenda que muitas coisas das quais nós pedimos ao Senhor, Ele está para fazer na nossa vida. Mas Ele está dizendo para mim e para você, meu filho, eu preciso preparar você para o que está para acontecer. É algo que precisa acontecer antes da travessia. O outro lado existia para Jacó? Existe. O depois existe para mim e para você? Existe. Mas Deus precisa te preparar para o depois. Você não sabe como vai ser lá, mas Ele precisa preparar a sua estrutura. Entenda, é Deus te falando nesta noite, antes de você chegar onde está me pedindo, eu preciso saber se você está verdadeiramente comigo. Porque se você chegar lá, você não pode me abandonar, porque lá não vai ser mais fácil do que aqui. Lá você vai ser também testado, mas eu preciso saber se você está comigo antes de eu te dar o que você está me pedindo. Se eu souber que você está comigo, se eu souber que o seu coração é meu, pode ter certeza que eu vou te dar o que você está me pedindo.
Mas em tudo Deus vai nos preparar. Deus vai nos preparar. Sabe o que Deus está falando? Eu preciso ver se você ainda é aquela pessoa que eu chamei. Eu preciso ver se ainda é a mesma essência que está dentro de você. Crescer, amadurecer, nós vamos crescer e vamos amadurecer. Mas a essência, ela sempre permanece. A essência sempre permanece. É algo que eu sempre ouvi muito da minha mãe. Quando eu saí para o ministério pastoral, quando eu fui para a faculdade de teologia, algo que marcou muito meu coração foi minha mãe falar comigo: minha filha, cresça, rompa, viva tudo o que você tem que viver em Deus. Viva tudo o que você tem que viver no ministério, mas não perca a sua essência. É isso. Porque a essência é algo que Deus dá para nós, cada um tem a sua. Cada um tem a sua e é isso que nos difere. E é isso também que nos torna corpo. Porque um é o dedo polegar, o outro é dedo mindinho, o outro é o dedão do pé. É corpo, é diferença, mas todos em um só propósito. São essências diferentes, mas um só, todos em uma só visão. É não perder a essência. Essa é a mesma experiência que Jacó está tendo. Deus está falando para Jacó: eu preciso ver se você ainda é o mesmo. Porque o grande problema, um dos grandes problemas da humanidade, foi depois do poder, foi depois do sucesso, foi depois da liderança, foi depois de conquistar. Entenda uma coisa: depois da conquista, depois da liderança, depois do sucesso, Ele continua sendo o teu Deus e supridor de todas as coisas. É Deus dizendo: Jacó, não é agradável. Não é agradável esse momento que você está vivendo. Parece que você está sozinho. Deus está falando com você também nessa noite, comigo. Talvez parece desagradável. Parece que você está sozinho. Mas eu estou dizendo para você: se prepare para o impacto. Já caiu sozinho da bicicleta? Já caiu carregando alguém da garupa da bicicleta? Sabe o que Deus está falando com você? Prepare você. Se prepare para o impacto. Eu preciso primeiro falar com você sozinho. Porque se tiver alguém na tua garupa, você vai se preocupar com a queda dele também. Não estou te levando para o campo do egoísmo, não. Eu só estou te dizendo: Deus quer primeiro ter experiência com você, para que você possa ter condições depois de carregar alguém da tua garupa. E se acontecer, você dizer: se prepare para o impacto, porque eu sei o que eu passei. E eu sei que você vai sair dessa. Eu sei que vai cair, que vai doer, mas eu estou aqui porque eu fui sarado, porque Ele estava comigo. Mas Deus está dizendo: se prepare para o impacto. Você está na luta. Eu sei que você está na luta, eu estou na luta. Mas Deus está te dizendo: não se afaste dele. Jacó também estava na luta. Mas Deus está falando: não se afaste de mim. Não se afaste. Porque esse é o momento que nós precisamos nos aproximar ainda mais dele. Essa é a oportunidade de viver uma experiência. Deus está nos levando para outra margem? Está. Deus quer nos levar para um outro nível. Mas antes disso, eu volto a dizer: Ele precisa saber se você está com Ele. E sabe qual é a forma de você pedir a Deus nessa noite? Peça a Ele a oportunidade de você contar a sua história. Peça a Ele. Assim como a de Jacó foi contada, assim como nós estamos lendo, e eu estou pregando em cima dela nessa noite. Peça a Deus que você possa contar a sua história. Mas já comece a agradecer a Deus pela sua história, apesar de tudo. Diga: Senhor, o Senhor me guardou, o Senhor tem guardado. O Senhor tem guardado a minha vida. O Senhor guardou a minha vida na hora do impacto. Na hora do momento difícil, o Senhor esteve comigo. E se eu for passar por algum momento difícil, se eu estou passando, eu sei que o Senhor continua comigo. Você pode talvez estar sentado dizendo: mas eu fui ferido. Mas eu preciso te dizer: a sua história não acabou. Você foi ferido e Ele continua com você, e a sua história não acaba aqui. A sua ferida não vai determinar a sua história, mas a sua cura que vai determinar a sua história. É a sua cura. Repita comigo: eu fui ferido, mas a minha história ainda não acabou. Não acabou. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é a sua história, qual é o seu passado.
O texto está dizendo, ainda era noite quando a luta dele começou. Mas ele não estava sozinho. Na viração do dia, Deus vem lutar com Jacó. Versículos 22 e 23, naquela mesma noite, Jacó se levantou. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. E passou o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que pertencia. Jacó aqui foi uma ponte. Foi uma ponte para tudo aquilo que ele tinha. Ele fez passar, como eu já disse, mulheres, os filhos e tudo aquilo que ele tinha. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer resolver nada com o seu cônjuge. Deus não quer resolver nada com o seu filho. E Deus não quer resolver nada com os seus bens. Ele quer resolver com você. Com você. Porque se Ele resolver com você, você saberá muito bem como conduzir tudo isso que eu acabei de falar com você. Essa palavra me chama, mexeu com a minha estrutura. Porque Ele passou tudo. Sobrou alguma coisa do lado de cá? Não sobrou nada. Ele passou tudo. A Bíblia não diz que ele passou só uma parte, uma fração, mas diz que ele passou tudo. Reuniu todos e fez que passassem o ribeiro. Você lembra dessa história? Você lembra dessa história porque no meio do caminho ele pede para que os seus servos pudessem levar gados, parte dos seus bens ao seu irmão Esaú, diante de um conflito familiar que ele tinha vivenciado lá atrás. E era muita coisa que Jacó havia juntado nesse tempo. Não é à toa que onde ele estava lá com o seu sogro, teve um momento em que o povo pediu Jacó para ir embora, porque tudo Jacó conquistava, em tudo Jacó era próspero. E o povo falou, você está ficando com tudo, você está recebendo tudo, você está sendo próspero em tudo e nós não. Ou seja, ele passa tudo. E ele fica ali com Deus. Deus, Ele quer ter esse tempo com você. Não adianta falar, mais meu cônjuge, mais meu filho, mais a minha casa, mais o meu trabalho. Deus, Ele quer ter esse tempo com você, porque Ele precisa te preparar para o outro lado do ribeiro, o outro lado do val de Jaboque. E ele está ali com Deus. A palavra vai dizer que quando ele estava só, aí que começou a luta. Eu sei, é assim com a gente. É quando a gente está só. É quando não tem barulho. É quando não tem criança correndo. É quando não tem o cônjuge pedindo alguma coisa. É quando a gente está só que a nossa mente começa a pensar. Que as coisas começam a acontecer no nosso interior. É ali que começou a luta. E eu te pergunto, o que você precisa decidir antes que o tempo passe? Antes do romper do dia. A luta começou à noite. Mas antes da manhã chegar, Jacó ele tinha uma decisão. Eu não vou sair daqui enquanto eu não receber a bênção, porque eu tenho uma promessa, Deus. Eu tenho uma promessa. Eu fiz a minha família passar e eu entreguei para o meu irmão aquilo que eu precisava entregar. Agora sou eu e o Senhor, nada mais pode me parar, Deus. Eu estou resolvendo tudo, Espírito Santo. Agora nada mais pode me parar. Ele tomou essa decisão. Eu não sei o quanto você está disposto a lutar pela sua causa. Eu não sei. Talvez você está sentado e está dizendo, está tudo em ordem na minha vida, pastora. Deixa eu te falar uma coisa, então você só está sobrevivendo. Se você está pensando, tem pão na minha mesa, eu tenho um teto para morar, está tranquilo, pastora. Então você só está sobrevivendo. Sabe por quê? Eu e você precisamos começar a viver, porque a nossa vida precisa fazer diferença na vida de outros. Aí a gente começa a viver o propósito de Deus. O quanto você está disposto para lutar pela sua causa? O quanto?
É essa pergunta que o Senhor está nos fazendo aqui. Você está aqui nessa noite por uma causa. Seja por um filho, seja pelo seu cônjuge, seja por você mesmo. Você está aqui. Eu sei que em primeiro lugar é por Deus, mas existe algo que nós lutamos todos os dias e que nos mantém nessa luta de pé. Você está aqui por uma causa. Situações familiares, porque era isso que Jacó estava passando. Ele tinha situações familiares para resolver. Ele tinha pendências do passado. Ele tinha atitudes de velho homem. Tudo isso está ligado à história de Jacó, mas também tudo isso está ligado à minha, à sua história. Um problema estava instaurado no coração dele. Ele tinha dificuldades emocionais. Ele precisava tomar essa decisão e Deus estava dando essa oportunidade para Jacó. Por isso que Deus desce. Não perca as oportunidades quando Deus descer e se mover em seu favor. Como o paralítico no tanque de Betesda. Não perca a oportunidade. Aproveite a presença, aproveite aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Mas a boa notícia que eu te dou e repito é que Deus não estava lutando com Jacó, mas Deus estava lutando por Jacó. Deus está lutando e continua lutando por você. A luta de Deus tinha um objetivo claro. A sua luta que está travada hoje, ela tem um objetivo muito claro. Primeiro ponto que eu quero desenvolver com você. A luta aqui de Jacó era com Deus. Ele lutava com ele, um homem. Deus está lutando com Jacó, mais do que Jacó está lutando com Deus. Você já parou para pensar nisso? Quem começou a luta não foi Jacó, quem começou a luta foi Deus. Foi Deus que desceu para interferir, porque se Deus não tivesse descido, a luta não teria começado. Foi Deus quem começou a luta. Imagina anoitecendo. Quando está anoitecendo, a gente já não começa a enxergar da forma como o dia revela para nós. Imagina o seu momento a sós com Deus, alguém aparece. É óbvio que Jacó ia entrar de braçada nessa luta. Já foi no monte de noite? Tem um monte aqui que sempre tem umas vacas perdidas no pasto. Com certeza você já foi assustado por essas vacas, as mimosas. O coração gela ali. Se você estiver atento, não gela tanto. Você entende que é uma vaquinha ali que não vai correr atrás de você. Mas imagine o tempo, o momento. Jacó está ali. A visão não é tão completa de tudo isso. Ele começa essa luta. Ele vai entrar na luta. Ele partiu para cima dessa luta. Às vezes é assim comigo e com você. Mas entenda, quem começou a luta foi Deus. É Ele dizendo, eu continuo no controle de todas as coisas. Mas a palavra vai dizer que no decorrer da madrugada, quase amanhecendo, o anjo tocou na sua articulação, de tal forma que quase tirou Jacó da luta. Quase tirou, feriu, mas ele continuou agarrado. Agarrado com o anjo, com Deus. Sabe o que é interessante? Quando eu e você muitas vezes sofremos algo, e principalmente diante de uma luta, ser atingido seria jogar o corpo para trás. Diante daquela ferida, diante daquela situação, seria se esquivar. Mas Jacó, quando ele é ferido, ele agarra. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você vamos ser feridos na nossa trajetória de vida. Eu e você começamos a chorar desde o nascer. Vamos chorar em muitos momentos da nossa caminhada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nos momentos da sua ferida, não caia para trás, mas caia nos braços do Senhor. Se agarre nele. É isso que Jacó disse, eu estou ferido, mas eu vou me agarrar no Senhor. Eu não vou cair para trás, porque para trás eu vou perder a estabilidade, mas eu vou me agarrar no Senhor. Eu estou assim, Deus, mas eu vou permanecer no Senhor.
Eu continuo agarrada, eu não solto. Não solta. Não solta. Você não tem essa opção de soltar, meu querido. Se eu puder te aconselhar. Jacó está dizendo, eu quero a minha bênção antes do amanhecer. E eu não largo enquanto não amanhecer. O anjo está dizendo, eu preciso voltar. Sabe aquele momento assim, ó, já deu meu horário? O anjo está falando, já deu meu horário. Eu preciso voltar. Jacó está dizendo, eu estou decidido. Eu fiz a minha família atravessar. Eu já resolvi o meu passado. E estou decidido que eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der aquilo que o Senhor prometeu. É fácil essa luta? Não é fácil essa luta. Não é fácil essa luta. Jacó está dizendo, não foi eu que comecei a briga. Não foi eu que comecei a briga, mas agora eu estou disposto a lutar pelo que é meu. Porque eu sei que a tua bênção está sobre mim. Faça isso. Tem momentos que você vai entrar na situação e falar, mas não foi eu que comecei. Meu querido, mas permaneça em Deus e não perca a tua bênção. Não perca. Aqui era Deus pressionando. Já foi pressionado? Quanto mais pressionado nós somos, mais nós somos expostos. Uma coisa é a pressão que o mundo exerce, a exposição que o mundo traz de envergonhar. Mas entenda que Deus aqui está pressionando Jacó, porque ele precisava expulsar a antiga vida de Jacó antes que amanhecesse. Deus prevaleceu e Jacó caiu em Deus, com a sua coxa, com o seu fêmur atingido, para que ele pudesse reconhecer que o homem que iria levantar agora não era mais o antigo Jacó, mas era o novo filho de Deus. É isso que Deus faz conosco. Vamos ser pressionados. Eu sei que tem momentos que a gente não reconhece de que lado que está vindo a luta. Já passou essa luta? Que é uma luta tão travada que você fala assim, eu não sei se é o inimigo que você está trazendo, se é o anjo do Senhor. Eu estou assim, ó, eu só estou no meio da luta. É tão travada que você não consegue identificar. Quando você supera ela, que você olha, óbvio que vem o discernimento e você fala, nossa, olha Deus aí. Era esse processo que eu estava vivenciando. Mas você já passou por esse tipo de luta. Talvez você esteja vivenciando. Mas entenda que Deus ele quer trazer o seu olhar diante dessa pressão que você está vivenciando. Eu sempre gosto de dizer isso porque eu vivo isso. Deus ele sabe até onde ele pode te esticar. Deus ele conhece a sua estrutura, então ele sabe até onde você pode ir. Eu sei que tem momento que a gente fala, Deus, eu estou assim no último fio, Pai. No último fio, que se fizer mais uma força arrebenta. E Deus está falando, se existe um fio, ainda existe esperança. Se existe um fio, você ainda está em mim. Se existe um fio, ainda tem promessa. E é através desse fio que você vai permanecer. Deus faz isso conosco. Às vezes a gente não entende. Mas Deus está falando, olha, vamos passar por pressões? Vamos. Mas é sempre para que aquilo que é velho em nós venha vir para fora. Para que aquilo que Deus tem para revelar de novo possa entrar em nós. Possa fazer diferença e nos impactar. Gerar força, gerar poder. Gerar mudança e gerar transformação. Mas eu ainda preciso te falar a respeito das feridas que nós vivenciamos. Você não é o único. Não estou aqui menosprezando a sua dor, não estou aqui menosprezando as suas feridas. Todos nós já fomos feridos. Mas nada disso justifica largar a Deus. Nada disso justifica deixar Deus. Se você está ferido, se você foi ferido, entenda que Ele é a pessoa que mais se importa com as suas feridas. E sabe o que é melhor? Ele quer sarar todas elas. Isso é que é lindo de ver. Isso é que é maravilhoso de esperar no Senhor. Está ferido? Continua agarrado nele. Continua agarrado nele. Sabe por quê? Guarde isso, grave isso no seu espírito, na sua mente e na sua alma. A sua causa não é com pessoas. Porque as nossas feridas nascem por conta de pessoas. Mas a sua causa não é com pessoas. A sua causa é com Ele. Sempre foi com Ele.
sempre será com Ele. Ele veio lutar com você, por você. Ele veio te salvar de você mesma. Ele veio me salvar de mim mesma. Ele foi salvar Jacó dele mesmo. Ele veio te dar uma nova oportunidade de olhar quem você é, aonde você foi chamado e o que Ele quer fazer com a sua vida. Entenda uma coisa, hoje não é um culto de encorajamento, mas hoje é um culto de destino. Hoje não é um culto de motivação desacerbada, mas hoje é um culto de decisão. Você precisa tomar esse passo. Deus quer mexer com as nossas bases. Ele precisou mexer com as bases de Jacó, porque quando ele cai nos braços do Senhor, as bases dele tinham sido mexidas. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Toda resistência aqui foi cancelada. Eu e você vamos ser tocados pelo Senhor, para que a nossa resistência seja cancelada, para que tudo aquilo que persiste ainda em não nos levar ao destino possa ser quebrado da nossa vida, e para que Ele possa refazer, para que Ele possa reestruturar. E o que é mais lindo ainda, apesar de ter sido tocado, ele ainda continuava lutando. E você percebe, Deus continuava ali com ele. Deus continuava ali presente com ele. Sabe o que Deus está te dizendo? Ele vai continuar na sua jornada, mas você precisa depender totalmente dele. Você precisa continuar dependendo totalmente dele. Você precisa atravessar para o outro lado? Precisa. Mas existe uma batalha de madrugada? Existe. Mas ele entende que esse momento é decisivo para você. Ele está dizendo: é decisivo, e eu estou nessa decisão com você. Eu estou nessa decisão com você. Qual é o seu grande desafio nessa noite? Qual é o seu grande desafio nessa noite? Talvez o seu grande desafio nessa noite seja continuar. Continuar. Irmãos, nós somos desafiados a continuar em várias áreas da nossa vida. Quantos de nós não concluímos aquilo que começamos? Quantos de nós começamos uma faculdade e não terminamos porque achamos que não temos condições, estrutura? Quantos de nós começamos um relacionamento e na primeira discórdia, na primeira crise, já queremos largar tudo, jogar tudo para o alto? Quantos de nós temos medos? Medos e medos e medos. E Deus está te dizendo: qual é o seu maior, está te perguntando qual é o seu maior desafio? É continuar? Ele está revelando ao seu coração: eu estou aqui para continuar com você. Você não está sozinho. Sabe por quê? Diante da luta que é travada na minha e na sua vida, todas as nossas lutas nos marcam. Todas. Carregamos cicatrizes, você sabe disso. Mas a luta que é travada com Deus marca a nossa história. E é com essa marca que nós atravessamos. Porque se Jacó atravessasse como Jacó, as pessoas iriam olhar para ele e falar: você, Jacó, que fez isso, fez aquilo outro. Isso poderia ainda trazer ressentimentos ao coração de Jacó, trazer dúvida de quem ele era. Mas Deus está dizendo: eu restauro a sua história, porque na travessia as pessoas não vão ver mais o antigo Jacó, mas vai ver aquilo que eu fiz na tua vida, a marca, a minha marca em você. Não tem problema sair mancando. Tem problema não. Eu sei que tem vezes que as batalhas são tão grandes que a gente sai um pouco mancando. Sai cansado, com a respiração ofegante. Deus está dizendo: não tem problema não. Porque quando te verem vão entender. Teve um encontro com Deus. Teve a vida transformada. E tem a marca de Cristo. Ao olhar para a família de Jacó, iriam dizer: essa família foi marcada pela experiência. Essa família foi marcada pelo toque de Deus. Entenda uma coisa. Já estou caminhando para o final. A sua ferida não é um motivo para te afastar de Deus. Pare de usar isso como justificativa para te afastar de Deus.
Jacó caiu nos braços dele. Ele tinha todos os motivos para dizer: você me feriu nessa batalha. Você disse que estaria por mim nessa batalha, mas você me feriu. Deus está dizendo: eu precisei tocar. Eu precisei tocar para você se jogar nos meus braços. É isso que Deus faz conosco. É isso, assim que Deus age muitas vezes conosco, para nos parar, para nos preparar. Para nos preparar, para nos dar condicionamento. Não existe condicionamento físico. Deus está dizendo: eu preciso te dar condicionamento espiritual e emocional. Porque se você tiver os dois, você vai ter o físico também. É Deus falando: você vai poder se jogar nos meus braços. Jacó não tinha condição de sustentar o seu corpo, mas Deus está dizendo: eu vou te sustentar agora, fica tranquilo. Para você recobrar sua força para atravessar. Quem já teve problema assim sabe muito bem. Eu já tive problema. Não fui tocado pelo anjo, nesse sentido. Mas já travei de nervo ciático. Pergunta o pastor: travei. Não é mentira, entortei. Ainda bem que eu estava no hospital. Não foi endemoniamento não, viu, igreja? Porque eu estava torta. O médico fez todos os testes comigo. Me virou de cabeça para baixo. Me virou de cabeça para baixo, mas estava tortinha. Tinha caído para o lado de cá. E só andava. Eu falei: Jesus, meu Deus, eu só consigo ver assim, Senhor. Dá uma endireitada. Só que agora não pode cantar mais a musiquinha do homenzinho todo, não é verdade? Então eu não podia cantar naquele dia. Porque eu estava igual essa canção. Quando a gente está assim, quem tem problema de coluna, sabe quando trava ali. Você fala: Jesus. Você fala: Deus, libera um óleo santo para dar uma refrescada aqui na coluna. Uma lubrificada na coluna. Você não tem a mesma mobilidade. Você não tem o mesmo desempenho. Jacó está passando por isso aqui. Mas Deus está dizendo: eu vou precisar reduzir a sua marcha. Porque se eu reduzir a sua marcha, você vai parar para me ouvir. Se eu reduzir a sua marcha, você vai estar atento à bênção que eu vou te entregar. Porque quando a gente está com pressa, muitas vezes a gente não para, a gente não se atenta aos detalhes. É assim. Quando você está a trabalho, você não observa aquilo que está à sua volta. Vai sair de férias em viagem. Você começa a olhar a paisagem, você faz o stories da paisagem. Quando você está no seu dia de folga, você começa a perceber as coisas que estão na sua volta, porque você sai daquela coisa mecânica, daquela aceleração. É Deus dizendo para Jacó: eu vou precisar reduzir a sua velocidade para você perceber a bênção que eu vou te entregar. Para você ter noção do tamanho da bênção que eu vou te entregar. Sabe por quê, Jacó? O desafio, ele não vai parar aqui, Jacó. O desafio vai continuar na travessia e depois da travessia. Vai ser contínuo. Mas a diferença, porque você foi desafiado 20 anos, você está sendo desafiado agora e você vai ser desafiado lá na frente. Mas a diferença desse desafio é porque você agora carrega a minha marca. Você carrega a minha marca. Está dizendo: Jacó, depois dessa experiência, seus passos não vão ser o mesmo. Não serão os mesmos. Pode ter certeza disso. Depois dessa experiência que você está vivendo, todos vão saber que você esteve com Deus, comigo. E, para finalizar minha palavra, eu quero te lembrar de uma história, de um fato, que aconteceu em 1992, tempos. Mas existe um britânico chamado Derek Redmond. Ele é um corredor. E em 92 aconteceu as Olimpíadas. Ele já havia sofrido algumas fraturas como corredor. Mas em 92 ele estava ali para uma corrida. Ele havia se preparado para essa corrida. Eu não tenho experiência nessa questão dessa preparação, mas se você pesquisar lá, quando você chegar em casa, veja esse vídeo. Você precisa ver esse vídeo.
Coloca lá, corredor Derek, D-E-R-E-K. Coloca que vai aparecer os vídeos dele. E ele havia feito algumas operações, algumas cirurgias nos 2 tendões de Aquiles. Mas ele estava vindo de uma preparação. E chegou o momento dele fazer essa corrida. E ele estava em uma semifinal olímpica, em uma das suas provas preferidas, de 400 metros raso. E ele iniciou a corrida. E ele era um corredor que já havia recebido ouro na premiação. Então ele era o corredor. A história vem contar que ele inicia a corrida, e é óbvio, tinha expectativa em cima dele, diante do histórico dele e tudo mais. Ele larga bem, ele faz uma boa prova, e na 4ª posição, tudo indicaria que ele estaria na final, na sua primeira final olímpica. Mas os relatos vão dizer que na metade da primeira prova, aconteceu um estalo, porque ele fala sobre isso. Ele ouviu um estalo estranho. E aí, se você for ver no vídeo, ele coloca a mão na coxa dele, e ele começa a pular. Ele para por um momento, os outros corredores começam a ultrapassá-lo. Só que ele para ali, ele coloca a mão na coxa, e ele começa a andar, dando pulinhos, com o pé, a ponta do pé. E ele vai pulando. Muitos começam a dizer, para. Não sei se você já acompanhou uma corrida, porque existem as pessoas que ficam ali na arquibancada, mas existem aquelas da ponta, da beirada. E muitas pessoas falando para ele, para. E ele, se você perceber, ele continua. Chega um momento em que o seu pai, guarde bem isso, desce da arquibancada, vai até a ele, pega ele, traz o braço por debaixo do braço dele e começa a andar com ele. A partir daquele momento, todas as pessoas que ali estavam, 65 mil pessoas. Antes, algumas estavam falando, para. Quando o pai desce e começa a andar com ele, todas começam a gritar. Todas começam a motivar. A dor, ele vai falar, a dor era imensa. A dor era imensa, mas ele havia se preparado para estar ali. Ele estava enfrentando o impacto da corrida, mas o pai desceu da arquibancada. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você vamos correr muitas maratonas, eu e você vamos sofrer muitos impactos da maratona, eu e você vamos nos ferir nessas maratonas, mas ele está dizendo, eu desço do trono para te pegar nos braços e para correr com você essa jornada. Eu desço, porque eu te amo. Isso mexe com a minha estrutura. Isso mexe. Ele concluiu a prova. Ele foi o campeão. Ele ganhou a medalha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não sei se vocês conheciam essa história, mas pergunte quem é o campeão de 1992. Ninguém se lembra. Mas a maioria se lembra da história do corredor britânico Derek, porque ele concluiu a prova. Sabe o que eu entendo aqui? A questão não é o sucesso, mas é chegar. O pai desceu da arquibancada para ajudar o seu filho, porque ouviu sentindo dor. Deus, Ele faz isso por mim e por você. Deus está dizendo, eu vou te levar.
eu vou te levar aonde você precisa chegar. Eu vou te levar, continue, não pare. Eu estou mancando, continue, não pare. Continue, não desista. Não desista. O desafio é atravessar do outro lado. O desafio é atravessar do outro lado. Mas eu estou ferido, pastor. A sua história não acabou. A sua história não acabou. Se você hoje for ver a respeito da história do Derek, do seu pai, isso foi um marco para a vida do pai dele. Hoje o Derek é comentarista de esporte. Seu pai carregou a tocha olímpica em 2012. Olha os marcos. Não foram esquecidos. Não foram esquecidos. Falo mais uma vez, não é a questão do sucesso, mas é como você vai chegar. Pense nisso, foque nisso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, e aqui eu encerro a minha palavra e já te convido para se colocar de pé. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele foi ferido por mim e por você, para que toda a minha e a sua ferida, guarde isso, não viesse paralisar a nossa história. A palavra vai dizer, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por quê? Para que eu e você não viéssemos parar hoje. Para que eu e você não viesse desistir hoje, não viéssemos desistir hoje. Então comece a dizer aí do seu lugar: Pai, eu estou pronto para viver o meu propósito no Senhor. Porque eu entendo que não se trata em atravessar com sucesso. Não é isso. Não se trata de atravessar com velocidade, mas se trata de atravessar marcado pela Tua presença, marcado pelo Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Talvez você está nessa jornada, você está nessa corrida e está correndo mancando, sentindo dores pelas feridas do passado que você ainda não aprendeu a abandonar, ou por alguma ferida que foi realizada nesse tempo presente, por alguma frustração, decepção familiar, tudo relacionado a pessoas. Como eu te disse, a sua causa não é com pessoas, mas é com Ele. Mas Ele precisa te sarar. Se você precisa ser tocado na sua ferida e ser sarado, feche os seus olhos. Ninguém vai estar te olhando. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e a vir até o altar do Senhor.